4 de junho de 2018. Flamengo aproveita Maracanã cheio, bate o Corinthians e abre 4 pontos do vice-líder do Brasileirão. Com o show do garoto Rodrigo, Santos goleia Vitória e alivia a pressão sobre Jair Ventura. Palmeiras vira sobre o São Paulo, quebra a invencibilidade tricolor e mantém tabu histórico no Allianz Parque. No primeiro amistoso antes da Copa, Neymar entra no segundo tempo, marca golaço e comanda a vitória da seleção brasileira sobre a Croácia. E ainda, o título do Veracruz Campinas na LBF e o show de Stephen Curry no jogo 2 das finais da NBA. Oi pessoal, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que foi ao Maracanã e perdeu do Flamengo por 1-0. O resultado manteve o rubro-negro na liderança do Brasileirão e fez o Timão despencar da 3ª para a 8ª colocação. Aos 34 do segundo tempo, Diego tocou para Lucas Paquetá bater de primeira, obrigando Walter a fazer grande defesa. Mas no rebote, Felipe Viseu não desperdiçou e marcou o único gol do confronto entre Flamengo e Corinthians no Maracanã. Em relação à postura do Corinthians, eu me agradei na segunda etapa, principalmente, mais do que a primeira etapa. Eu acho que nós conseguimos trabalhar bem a bola, conseguimos ter um controle maior do que tivemos na primeira etapa, não é ainda aquilo que a gente deseja para a equipe do Corinthians. Então eu acho que fizemos um grande jogo, isso também tem que se ressaltar. A equipe do Flamengo é uma equipe que vem jogando muito bem, vem num grande momento, e a gente veio aqui diante de um grande público e conseguiu se impor o futebol do Corinthians, e a gente vai em busca dessa continuidade, dessa melhora, dessa evolução. A gente manteve um estado de equilíbrio, teve um jogador mais avançado, que é o Roger, que conseguiu receber algumas bolas dentro da grande área, até mesmo na primeira etapa, conseguiu algumas finalizações, então assim, só que a gente está mais adaptado a jogar na formação que estava com o Jadson. Talvez isso tenha gerado algumas inconstâncias no jogo. Em relação a temor por insatisfação ou até mesmo receio de alguma coisa, não, absolutamente. Estou muito satisfeito com o desempenho dos atletas e com a dedicação deles. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, o Corinthians perdeu mais uma. No ano, eu acho que o Corinthians já perdeu só nesse primeiro semestre mais do que o ano passado inteiro. É isso mesmo. O que é significativo. Mas também você tem que considerar vários fatores, o fato de o Corinthians ter perdido um jogador importante, da demora em se ajustar. O próprio treinador, a saída, ela faz diferença também, leva um tempo para o time se ajustar. Os desfalques, o Corinthians perdeu em relação ao ano passado, ele perdeu o Arana, perdeu o Pablo, perdeu o Jô. Mais alguém, Flávio? Eu acho que é isso mesmo, né? Perdeu, bom, os 3 dos principais jogadores. Faz diferença mesmo, tem que ter muita calma agora. Assim como eu disse que era normal para o Palmeiras perder para o Cruzeiro em Belo Horizonte, é normal do Corinthians perder do Flamengo no Rio. A maioria dos times que disputam o Campeonato Brasileiro vai perder no Rio para o Flamengo. Isso para mim me parece inquestionável. O Flamengo tem muita força jogando no Rio, no Maracanã. Eventualmente um vai beliscar um empate, talvez até vença, mas o Flamengo vai vencer a maioria dos jogos. O Corinthians tem que fazer a parte dele depois no segundo turno e vencer o Flamengo em São Paulo. O Corinthians não pode vacilar em casa. Fora de casa, um jogo ou outro, perder, eu acho que faz parte da matemática, faz parte do contexto. A diferença é de 6 pontos para o líder, mas são só 9 rodadas. É que a situação é muito diferente do ano passado, quando o Corinthians fez um primeiro turno fora da curva, como se costuma dizer, histórico, né? Foi a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro. A situação nesse ano é outra, mas nada que para se desesperar. É algo que requer um pouco de cuidado, um pouco de atenção. Precisa pensar nessa reformulação pós-Copa do Mundo, em alguns reforços, tudo isso. E o Corinthians tentar fazer pelo menos mais uns 4 pontos, de preferência 6, nesses 2 jogos que faltam antes de a Copa do Mundo começar. E aí depois é fechar a casinha, ajustar, se reforçar e tentar fazer melhor na sequência depois do Mundial. Flávio Prado. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigo do Gazeta Esportivo. Você usou uma frase que é muito importante, é preciso ter calma, e é mesmo. O Loz, ele fez 4 jogos, é impossível você julgar se alguém pode ou não pode trabalhar numa equipe por 4 jogos. Perdeu 3? Tá, perdeu, esse jogo do Flamengo, um jogo altamente perdível.
O problema é que o Corinthians está sendo escravo de uma estatística que ele mesmo criou. Claro. Como você disse no primeiro turno do ano passado, foi uma coisa histórica, absurda, fora da curva completamente, que gerou poucas derrotas no ano, porque ele não perdeu no primeiro semestre praticamente. Perdeu 2 partidas. Isso. Só. Aí quando você chegou no segundo semestre, perdeu já dentro da normalidade, né? Mas como tinha perdido muito pouco, deu uma estatística baixa. Agora está normal. O ano passado foi normal. Já no segundo turno o Corinthians não foi tão bem. O Campeonato Paulista você não pode considerar que é um campeonatinho sem vergonha e a decisão foi em pênalti. Poderia ganhar como poderia perder. Então não dá, não serve como referência para nada. E o Carille estava encontrando dificuldades. Claro, muitas das derrotas desse ano foram com o Carille. Então, o Loz, ele me parece o cara mais credenciado para dirigir o Corinthians. Concordo. Porque ele é da comissão, ele conhece o trabalho, ele vai dar sequência. Qualquer pessoa que venha vai ter que tomar conhecimento do sistema, criar uma gestão de grupo, enfim, uma série de situações complexas para um elenco limitado. E está dentro. O Corinthians, só o mais otimista poderia imaginar que o Corinthians, com todas as perdas que teve, poderia de novo repetir o que fez no ano passado. Então está dentro, está normal. Se o Corinthians ganhar amanhã, na quarta do Santos e no domingo do Vitória, em São Paulo, vai ser sábado, né? Sábado. Poxa, 6 pontos, está dentro, e ele vai ficar muito bem, ele vai ficar entre os 4, que é o que o Corinthians pode fazer esse ano. Bom, e ainda falando do Timão, a gente convida você aí de casa a participar da nossa enquete. Com 3 derrotas em 4 jogos, é muito cedo para cobrar o trabalho do técnico Osmar Loz? Sim ou não? Dê o seu palpite, gazetesportiva.com, a gente dá o resultado aqui no final do programa. É cedo? É claro que é cedo. Mas ele já não estava lá? Mas não é, você tem que avaliar o contexto dos jogos. Não. Perdeu do Milionários jogando em casa, perdeu, mas o Corinthians finalizou mais de 20 vezes. Estava classificado. E estava classificado, finalizou mais de 20 vezes. Tá. Tomou um ataque, um chutaço do cara, então não precisa para considerar. Depois, uma derrota contra o Flamengo, é normal. Perdeu. Quais são os outros 2 jogos que o Corinthians perdeu, que agora me foge? Ele ganhou um e perdeu o outro. Ganhou do América. No período independente, se eu não me engano. Não, aí acho que foi com o Carille. Eu não lembro. Foi com o Carille. Mas teve mais uma derrota no meio do caminho, que eu também não me recordo agora, contra o Internacional. Ganhando o jogo. Que pulo da cabeça. É que veio a memória. Estava ganhando o jogo por 1-0, tomou um empate sofreu um empate e tomou um gol aos 47, ou seja, 48 segundos do tempo, sorte. Numa falha do Mantuan, que foi como é que você vai culpar o treinador nessas circunstâncias? E quando o cara é pé frio... Não é, isso é bobagem. Felipe Santana foi chamado de pé frio o tempo todo e conseguiu as maiores glórias do São Paulo. E o Daronco? Errou lá? Porque os corintianos estão chateados com aquele... Não sei se seria gol do Corinthians, mas que ele poderia ter deixado a jogada seguir. Poderia. Mas poderia não ter deixado também. Poderia. A regra não anda esperar nada. Mas não tem que esperar terminar o lance? Não. Na Copa só numa cobrança de pênalti. Na Copa de 78, acho que foi Brasil e Suécia. O árbitro terminou o jogo com a bola depois da cobrança de escanteio. Houve gol do Brasil. Olha, eu posso estar muito enganado. Mas a rodagem de repórter de campo de muitos anos me ensinou o seguinte. O time do Corinthians reclamou de um monte de coisa, encheu muito o saco dele. E ele é meio invocadão, tipo o do Ciro Vanderlei Bosquilha. Aí a bola caiu dentro da área e já acabou. Vá pro inferno, encheram muito meu saco, já deu tempo até logo. Tenho certeza que foi isso, sabe? Meio que dane-se. E deu o tempo mesmo. Na verdade, 5 minutos. Deu 5 minutos e ele apitou. Se essa é a regra, gente. E a regra permite. Então não tem o que fazer. Bom, no sábado, com 2 tempos bem distintos, o Palmeiras tirou a invencibilidade do São Paulo no Brasileirão, manteve o tabu de 7 vitórias em 7 jogos no Choque Rei no Allianz Parque. O repórter Alexandre Silvestre esteve no estádio palmeirense e nos conta como foi essa partida. Clássico, bandeirão, batuque, grito de guerra e tabu. No Allianz Parque, o São Paulo nunca venceu, nem empatou. Apanhou 6 vezes do Palmeiras. E a 7ª tentativa, hein? Tabu é feito para ser quebrado, né? O momento do tricolor é melhor. É o que se constatava antes do Choque Rei desse sábado. Pelas 2 derrotas que a gente teve, né? Então isso obriga, né? Se a gente quiser brigar lá em cima, hoje fazer um grande jogo e vencer o Clássico. Boa parte da torcida palmeirense questiona o trabalho de Roger Machado. Se perder, ele está fora. É certeza. Eu tenho uma visão completamente um pouquinho diferente. Eu acho que o trabalho é uma sequência. O professor mexe no time. Tira Lucas Lima,
coloca Moisés, novidade entre os titulares em meio a essa turbulência. A opção pelo Moisés na vaga do Lucas inicialmente foi para que a gente tivesse um meio de campo mais pesado, né, no sentido de imposição física, né, de bola aérea. Já Aguirre, até então invicto no Brasileirão, procurando a liderança, escala um São Paulo sem surpresas. E é muito feliz no primeiro tempo. Vitória parcial, adversário perdido em campo após o gol sofrido, torcida e time da casa bravos com o juizão, aquela paranoia coletiva. Roger, no intervalo, tranquiliza a rapaziada dele e Aguirre perde Hudson machucado. Hudson estava fazendo um grande jogo e sentimos a sua saída. Ele estava com um problema aí na perna e pediu para sair. Na segunda etapa, Roger se dá melhor. O Palmeiras empata para alívio dele. Vira, amplia, vence, 3 pontos na conta e vários abraços. Apoio de seus comandados. Abraços e incentivos, né, por perceber que externamente o comandante estava sendo pressionado, né, e para demonstrar solidariedade nesse momento. E assim o treinador do Palmeiras ganha uma sobrevida. Nada como um jogo após o outro. Nada como um clássico após o outro. Nada como uma vitória após derrotas. Flávio, eu não sei se eu concordo com o Silvestre quando ele fala que o Roger ganhou sobrevida. Eu acho que ele não estava correndo o risco absurdo de ser demitido sem caso de derrota. Mas que ele ganha mais tranquilidade, ganha. É que tem aquelas cornetas consoando, o cara não é competente, o cara não quer, o cara é um piloto de teco-teco à frente de um Boeing. Por que você cria umas mentiras que soam como verdade, como se o Palmeiras fosse uma máquina? É um bom time e um ótimo elenco. Eu vejo assim. E convenhamos, o Palmeiras poderia estar jogando melhor? Tá, poderia estar jogando melhor, mas ainda tem números muito bons no campeonato. Eles esperam, acho que o Palmeiras se comporte como o Real Madrid e ganhe tudo. Só que o Palmeiras não tem o time que tem o Real Madrid. Ou estou exagerando, Flávio? Bom, primeiro que, enquanto se ouvir torcida uniformizada, que normalmente é vendida e está sempre atrás do interesse de alguém, enquanto ficarem ouvindo conselheiros, esse é o gol Casim, ó. Não tem o prêmio Puskás, esse é o prêmio Casim. O gol ridículo, não. O gol mais feio do ano, esse aí. Um deixa para o outro, que deixa para um. Tem o prêmio Puskás, faz o prêmio Casim. Mas enquanto no futebol, e todos aqui ouvem torcida uniformizada, ouvir conselheiro, não vai a lugar nenhum. Não tem a menor importância conselheiro, não tem a menor importância torcida uniformizada, zero, não tem nada. Hoje eu até vibrei, que eu até comentei, né? O Porto colocou ações à venda do clube e como ele foi campeão português, ele esperava arrecadar 35 milhões de euros, arrecadou 66 milhões de euros. Os torcedores compraram as ações. Isso é ajudar o clube. Esses caras de uniformizados, esses caras que enchem o saco nos clubes, eles não servem para nada, já não tem o que fazer, que ficam no clube enchendo o saco. Então, se o Palmeiras aceitar esse tipo de coisa, ele merece se ferrar. Mas eu acho que não, acho que tá tranquilo. E não dá nem para discutir a competência do Roger. Ele é um dos melhores técnicos do Brasil, um cara de alto nível, está criando um sistema de jogo para o Palmeiras e é uma questão de inteligência. O pessoal do Palmeiras pode ser inteligente ou fazer política. Claro. Se fizer política, não vai sair do lugar. Se tiver inteligência, deixa o cara trabalhar tranquilo. Ó, deixa eu mandar um beijo para a dona Maria Helena e para o Toninho. Hoje ela ligou aqui para mim, perguntou por você, Celso Cardoso, tá com saudades. Então, um beijo para você, beijão, viu, Toninho? Vou mandar um abraço também, então, para o nosso telespectador, Cláudio Moraes. Está sendo acompanhando o Gazeta Esportiva, então sinta-se abraçado. Da onde ele é? É da região ali do Barueri. Boa. Na Vila Belmiro? Barueri, Alphaville, por aí. Bom, na Vila Belmiro, o garoto Rodrigo marcou 3 gols, abriu caminho para goleada do Santos diante do Vitória por 5-2. Veja a narração de Osmar Garrafa.
Gabigol veio buscar. A tabela saiu. Vitor Ferraz, cabeça erguida no cruzamento, fechando o Rodrigo. Passou por todo mundo. Dodô Elias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Peixe. Rodrigo na rede. Meteu o Rodrigo para correr. Se o Rodrigo pegar e ele pegou, é perigo. Rodrigo balançou, puxou, fez o corte. Olha o gol, golaço! Golaço! Gol do Peixe! Um golaço de Rodrigo na rede de novo, garoto. Rodrigo partiu, é pro garoto, olha o Rodrigo, recebeu pra fazer e fez! Gol do Peixe! Rodrigo na rede de novo, garoto. Giamota, Pituca no cruzamento, é pro gol do Peixe! Agora valeu no cruzamento. A defesa do Vitória parou e o Renato não quis saber de conversa pro fundo do gol. Neilton, André Lima, Neilton. Gol do Vitória. Neilton na rede, na marca de 17, Neilton. Olha o lançamento pro Gabriel, a defesa tá aberta, o Elias tá fora do gol. É o Gabriel, é ele o Elias, é o Gabriel, é ele o Elias, é o Gabriel e é o Gabigol e é gol do Peixe. Gabigol na rede. Boa bola, agora sim a batida, forte o gol. Gol do Vitória. Ramon, chute forte para diminuir. O jogador com a qualidade do Rodrigo saiu ao limite, com certeza. Com certeza ele vai chegar muito longe. E eu fico feliz em poder estar trabalhando e falar que um dia trabalhei com um jogador tão diferente como ele é, já que a gente sabe que ele vai chegar muito longe na sua carreira. No futebol acontecem diversos fatores extracampos e nós profissionais que aqui estamos, que procuramos fazer sempre o melhor pela camisa que estamos vestindo, temos que nos preocupar com campo e bola. E foi isso que nós fizemos. Voltamos a vencer depois de 4 jogos, né? 5 jogos, 4 jogos sem fazer gols, onde a gente vinha criando. E aí quando você não faz os gols e você fala que você está criando, você tem mais posse, você foi melhor, quem senta aqui parece que é desculpinha de treinador, né? E a gente acabou fazendo nesses 4 jogos logo 5 hoje. Poderia ter dividido nesses 4 jogos, né, um gol cada jogo, ou 2 em 1, que a gente estaria numa condição melhor na tabela. Mas a gente sabe que voltamos a vencer, foi importante. E agora é descansar, que saímos bem desgastados desse jogo para a gente fazer um grande clássico. Vitória para dar moral, né, Flávio? Vitória que o Javentura também já está ocorrendo risco, entre aspas, lá na Baixada, muita gente questionando o trabalho dele. Então, de novo, a mesma coisa. Se tiver inteligência, claro, deixa o cara trabalhar. Se quiser seguir, fala de bandos que tem interesses péssimos, aliás, que nunca estão perto do clube. Teve invasão no centro. Então, aí o conselheiro não serve para nada, a torcida uniformizada não serve para nada. Enquanto não limpar isso do futebol, nós vamos continuar que nem cachorro correndo atrás do rabo. Não serve para nada. Daqui a pouco o Rodrigo vai embora, vai atrás de outra vida, porque o cara não vai querer ficar recebendo porrada, invasão de não sei o quê, por marginais. O cara não quer saber disso. O cara quer trabalhar, quer fazer o trabalho dele, ganhar o dinheiro dele, ganhar a vida dele. Nós estamos cada vez ficando mais distantes. Você vê que
nos grandes eventos, você não tem negócio de torcida uniformizada, não existe isso. Barcelona tem uma bandinha lá antiga, não está nem aí, ninguém liga para eles. Você precisa de consumidor, você precisa de gente que dê retorno para o clube. Essas torcidas, esses conselheiros, além deles não darem nada, eles ainda retiram, porque vão lá, arruma confusão e tal, e afasta a família, afasta o consumidor, ele não consome nada. O torcedor uniformizado, ele consome a camisa da torcida dele, os bagulhos da torcida dele, não do clube. O clube não ganha nada, o clube ainda cede tudo isso e ainda perde o torcedor que poderia consumir. E se a gente não cair nessa real, não vamos nunca sair do lugar, vai ficar nisso aí. Agora, o que joga esse Rodrigo é uma barbaridade. Ele é muito bom, joga muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. Pouco tempo, infelizmente, porque é jogador que tem que cuidar da vida dele, né? Se ele fosse meu filho, eu ia falar, filho, vai embora. Tchau. Paraná e Fluminense fazem daqui a pouquinho, às 8 horas em Curitiba, o último jogo da 9ª rodada do Brasileirão. Ontem no Beira-Rio, Internacional e Sport empataram em 0-0. Em São Januário, o Vasco perdeu do Botafogo por 2-1 e o técnico Zé Ricardo pediu demissão. Veja os gols do final de semana. No Independência, Leandro Pereira estava no lugar certo para colocar a Chapecoense na frente do Atlético Mineiro. Logo no minuto seguinte, os donos da casa empataram com Ricardo Oliveira, 1-1. De pênalti, o Galo virou a partida com Fábio Santos. No finalzinho da primeira etapa, Arthur cobrou falta com perfeição e empatou o marcador mais uma vez, 2-2. Aos 13 do segundo tempo, Roger Guedes bateu no cantinho e recolocou o Galo na frente. Mas 5 minutos depois, Wellington Paulista cobrou o pênalti e garantiu a igualdade no placar. Final 3-3. No clássico carioca, o Botafogo fez o primeiro sobre o Vasco no comecinho da partida com Chiesa. Aos 35, Igor Rabelo ampliou de cabeça, 2-0. Na segunda etapa, Andrei arriscou de muito longe e marcou um golaço para diminuir o placar. Mas ficou nisso, Botafogo 2, Vasco 1. América Mineiro e Atlético Paranaense se enfrentaram em Minas Gerais e o Furacão abriu o marcador com Thiago Carleto, 1-0. 2 minutos depois, Serginho aproveitou o cruzamento e empatou, 1-1. O mesmo Serginho cabeceou para virar a partida, 2-1 América. E já no fim do jogo, Ademir definiu a vitória do América Mineiro por 3-1. Na Arena Fonte Nova, o Grêmio não tomou conhecimento do Bahia e venceu com um gol em cada tempo. Maicon e Tassiano marcaram os gols da vitória do tricolor gaúcho, 2-0. No Castelão, em Fortaleza, o Cruzeiro venceu o Ceará pelo placar mínimo e assumiu a vice-liderança do campeonato. Sassá fez o gol da vitória, 1-0 e fim de papo. Chamou a atenção o pedido de demissão do Zé Ricardo. Ele que já tinha recusado uma proposta do futebol árabe, que era uma proposta milionária, para dar sequência no Vasco. Eu falei aqui, vai, filho, vai embora. E o Jorginho, 3 jogos no Ceará, caiu fora também. Pois é, 3 jogos. Não, mas ele quis, ele quis ir embora. E eu acho que ele viu que não dá para fazer muita coisa. E o Guto Ferreira perdeu do Grêmio na Bahia, claro, perder do Grêmio é um negócio sério, tem que sair. Mas olha... Pessoal da Ponte Preta, o melhor técnico que nós tivemos nos últimos tempos está solto. Vai buscar o Pepe Guardiola. O Jorginho também está bom para nós, também fomos vice-campeão da Sul-Americana. Agora dá para resolver, né? Não tinha nada no mercado. Agora tem, né? Zé Ricardo também, se quiser, mas eu prefiro o Pepe Guardiola ao Jorginho. Ele comemora esse mês agora de junho, 10 anos de carreira, Pepe Guardiola. Faremos estou falando especial do Guardiola, do Guto Ferreira. Ah, o Guto Ferreira ou o Pepe Guardiola? Pepe Guardiola. Ah, não, eu tô falando do Pepe verdadeiro, não, Guardiola. Pepe Guardiola. E 10 anos de carreira e já é o maior técnico da história do futebol, né? O Pepe Guardiola. Bom, pela segundona, a equipe de Rogério Ceni segue sobrando no torneio. A briga pelo G4 está bem acirrada, olha só. O Avaí começou a 8ª rodada, podendo ser o vice-líder da Série B. Mas a derrota por 1-0 para o Criciúma, em casa, deixou a equipe na 4ª posição. Quem se deu bem foi o Paysandu. O Papão venceu o Boa Esporte por 2-0 e se beneficiou dos resultados negativos dos times que estavam na frente para beliscar a 3ª colocação. O CSA se manteve como vice-líder depois de vencer o Vila Nova fora de casa pelo placar mínimo. E o Fortaleza segue isolado na ponta da tabela. Diante do Sampaio Corrêa, a equipe de Rogério Ceni somou a 7ª vitória em 8 jogos.
Mais de 90% de aproveitamento para os cearenses na competição. O Rogério, que chegou a ser chamado de burro nos jogos finais contra o Ceará, está sendo idolatrado pela torcida do Fortaleza. Não por acaso, né? Que campanha que faz o Fortaleza. Ele mostrou aqui no São Paulo que tinha competência e que a diretoria do São Paulo não tinha competência para entender o trabalho dele. Então, foi coisa do Leco isso aí. Até claro. o próprio diretor que saiu lá, o anterior, ele falou que foi o Leco que mandou. Ele falou, eu nem queria. Também não sei se é verdade. Mas ele falou que o Leco que não quis ficar com o Rogério e tal. Muito bom, tá perfeito. E ainda pagou uma multa de 5 milhões. Muito bem. Fácil, fez bem o Rogério. Dinheiro alheio, não era né? dele, claro. O São Paulo venceu o Corinthians e conquistou o tricampeonato da Copa do Brasil Sub-20. Com a presença de 24.530 torcedores, o tricolor goleou o Timão por 4-0 no Morumbi. Veja como foi o jogo na reportagem de Jonas Campos. Um sábado daqueles para o torcedor do São Paulo. À noite, pelo Campeonato Brasileiro, duelo da equipe principal contra o rival Palmeiras no Allianz Parque. E de manhã, aqui no Morumba, majestoso decisivo. São Paulo e Corinthians valem do título da Copa do Brasil Sub-20. É só emoção esse sábado agora. Time em boa fase, jogando muito, hoje molecada e à noite profissional. O almoço é frango e à noite é feijoada. No jogo de ida em Itaquera deu Timão, 2-1. No de volta, os quase 25 mil torcedores deram show, marcando presença no Morumbi e ajudando a Cruz Vermelha com a doação de agasalhos. Dentro de campo, eles viram um São Paulo que precisava da vitória atropelar o rival Corinthians. O primeiro gol saiu logo aos 5 minutos. Após a jogadaça de Toró dentro da área, Gabriel Novaes chutou firme para fazer 1-0 São Paulo. Ainda no primeiro tempo, após muita insistência, veio o segundo. Toró, aproveitando a lambança de Carlos Augusto, fez 2-0 São Paulo. Na segunda etapa, o Corinthians até ameaçou a equipe da casa com Rael aos 3 minutos, mas foi só. O zagueiro Valse, cobrando falta de longe, marcou um golaço, o terceiro do tricolor. Aos 17, o Timão ainda perdeu Ronald, expulso após a centrada dura em Igor Gomes. E não demorou para o São Paulo fazer o quarto. Após o erro do goleiro Diego, Gabriel Novaes, com categoria, marcou mais um. Aí foi só administrar. Com gritos de olé da torcida, o tricolor manteve o domínio do jogo e não fez o quinto por pouco. 4-0, tricampeonato da Copa do Brasil Sub-20 para o São Paulo e uma manhã de sábado finalizada do jeito que todo São Paulino queria. Festa tricolor com direito à presença de quem já fez história por aqui. Lucas Moura, que também é cria da base, acompanhou de perto a entrega da taça. Primeiro título que a gente conquista no Sub-20, estamos há pouco tempo, e é o primeiro campeonato, o primeiro torneio. E no primeiro torneio você já conseguir ser campeão, então a emoção é dobrada. No lado do Corinthians, o vice-campeonato representa também o fim do trabalho de Diego Coelho na equipe Sub-20. Agora, o ex-lateral direito será auxiliar de Osmar Loz na equipe principal. Virar a chavinha, mudar, ajudar o professor, ajudar o chefe, que é o Loz agora, né? Dá todo o respaldo aos jogadores, que eles precisarem, podem contar comigo. Quem atuou nesse domingo foi a seleção brasileira contra a Croácia no primeiro amistoso antes da Copa. O técnico Tite contou com o retorno de Neymar aos gramados e o camisa 10 teve uma atuação bem melhor do que a esperada pela comissão técnica. Jogo de alto nível, qualidade técnica das duas equipes muito alto. Recursos técnicos que eles são apreciáveis quando tu vê Modric jogar com qualidade, quando tu vê Neymar, Fernandinho, Coutinho, tu vê qualidade e fica com um espetáculo com a grandeza que foi o jogo de hoje. Com dificuldades no início, com uma marcação mais forte da Croácia e mais acelerada, forte que eu digo é curta e acelerada, dificultando a nossa saída de bola.
inclusive criando uma chance disso, mas é uma ideia de futebol. E uma ideia de futebol se corre risco. E num segundo tempo, até porque acelerou a Croácia, nós mantivemos o ritmo, né? Criar as oportunidades, fazer o gol, inclusive com o Neymar, com a participação do Neymar, que ela foi planejada em relação a isso, um jogador que ele é diferente, mas não tem que ser dada a responsabilidade dele só decidir uma equipe, ou decidir um jogo, ou decidir, porque fica desumano. Volto a repetir. Ele é sim, mas é uma parte integrante de um conjunto forte. Agindo assim, o Tite, ele preserva o Neymar e motiva e valoriza os companheiros de trabalho, né? E a seleção, eu acho que ela tem um conjunto muito forte. O conjunto é forte, mas não é uma seleção brilhante, não sei se você concorda comigo, Flávio, mas contra a Croácia, independentemente de ter ritmo de competição, de Copa ou não ter, de ter se preservar ou não, a seleção encontrou muitas dificuldades para sair para o jogo com a marcação mais alta da Croácia, criou muito pouco. E só foi melhorar na criação quando teve a mudança tática. Quando o Tite tirou o Fernandinho, colocou o Neymar, aí foi uma seleção com o Coutinho fazendo a função de amador que é mais a dele, né? E aí o Neymar num lance, tudo bem que foi uma jogada tramada, mas o gol foi fruto de uma jogada individual, num curto espaço, um tiro forte, preciso, um golaço do Neymar, gol de craque. O gol do Firmino, quando aconteceu, também foi um gol bonito, mas o jogo já estava decidido. Mas, enfim, para mim não é um futebol brilhante, mas é uma seleção competitiva. E dessa maneira competitiva pode até ir longe na Copa do Mundo, mas não tem o brilho de outras seleções do passado. Digo, comparando com outros Brasis, né, de 2006, de 98, 2002 também, vamos colocar, que também não era uma seleção tão, mas era, digamos, individualmente melhor que essa. Olha, o Tite, raramente a gente vê uma seleção brasileira treinando em jogo oficial. Achei que foi legal o Tite fazer isso. No primeiro tempo, claramente, era o sistema que ele vai usar quando o Brasil estiver em vantagem. Está jogando com a Alemanha, faz um gol e fecha, mete no segundo volante. Atrapalha o Paulinho, porque ele perde o fator surpresa. A surpresa já está dentro da área, né? A vinda de trás não pega. Quando a Croácia apertou, deu para perceber a dificuldade que o Brasil terá para a saída de jogo pelo lado direito, perdeu o Daniel Alves. O Tite falava que ele tinha 2 meias nas laterais, agora só tem um, né, que é o Marcelo. Não dá para sair jogando pelo lado direito. E a Croácia inteligentemente forçava a saída do Brasil pelo lado direito. São coisas que você tem que ver como é que você vai fazer, buscar alternativas. O sistema que ele utilizou no segundo tempo é o que ele vai utilizar nos 3 primeiros jogos. Que é o time A, né? Não sei se é a escalação mais ofensiva, né? Contra times com sistemas defensivos mais compactos. E aí ele vai ter, eu acho que ele vai tirar o Fernandinho, vai colocar o Casemiro e o Paulinho vindo de trás, centraliza um pouco mais o Felipe Coutinho, e aí abre o Neymar por um lado e o Willian pelo outro, e o Gabriel Jesus ou o Firmino. Aí o time fica mais ofensivo. Perde um pouquinho em marcação, né? E na marcação que eu falo é por causa da subida do Marcelo. Mas, enfim, são riscos que terão que ser corridos e com defesas que vão jogar fechadinhas. Eu vi ontem Espanha e Suíça. A Suíça é um time muito bem montado, muito bem fechado. Praticamente muito preciso. Trouxe dificuldades para a Espanha, mas todo mundo tirando muito pé. A Espanha poupou vários jogadores e tal. É hora de tirar o pé. Ninguém está arriscando muito. A Alemanha perdeu da Áustria. Ninguém vai se iludir que a Alemanha vai perder. Aliás, hoje o Joaquim Loh, ele cortou o Sané da Copa. Os caras estão achando que ele comeu meleca, foi o que falaram. Por que cortou? Achou que não estava numa grande fase e tal. E optou por um outro jogador driblador, que é o Brandt, que é muito inferior ao Sané. Ninguém entendeu nada. A Alemanha, todo mundo falou, né? Vai ver que eles brigaram. Não, acho que não. Ele falou que ele voltará outras vezes e tal. Não estava tendo o desempenho que ele imaginava. Sabe aquele jogador que você não imagina que vai ser cortado nunca? Claro. E foi cortado. É como se o Tite tivesse cortado o Felipe Coutinho. Estranho pra caramba, né? Mas, enfim, ele sabe o que ele está fazendo, claro. Agora é hora da gente falar da final da LBF, jogaço ontem no interior de São Paulo, entre Veracruz Campinas e Sampaio Basquete. Olha como foi. Esse jogo para não... O Sampaio começou melhor e chegou a abrir nesses 2 pontos de Karina Jacó, 10-4 no placar. Mais 2 pontos o Sampaio Basquete. Melly Greter, que até então estava zerada, começou a aprontar das suas e levou o Veracruz à virada para fechar o primeiro quarto, vencendo por 16-14. Se a armadora argentina estava fazendo a diferença, a armadora americana Brianna Jackson do Sampaio se perdeu no jogo.
Marcou logo 4 faltas, ficou pendurada e foi para o banco. Bia entrou em seu lugar e não tremeu. Na bola de 3 fez 32-29 para o Sampaio e encaminhou a ida para o intervalo com vantagem para a equipe maranhense. 3 pontos mais. Foi numa infiltração da camisa 6 que o time maranhense abriu a maior vantagem no jogo, 43-31. Tudo parecia caminhar para que a taça fosse para longe de Campinas, mas a história do jogo 4 se repetiu no 5. Desta vez, Meli Greter não estava sozinha. Mesmo sem ser brilhante, Ariadna fez 15 pontos. Babi chegou à mesma pontuação da cubana e ainda pegou 11 rebotes. O duplo-duplo foi coroado com pontos muito importantes, como essa bola de 3 que fez a diferença cair para 4 pontos. Ou esta outra que virou o jogo para o Veracruz quando faltava apenas 1 minuto e 48 segundos para o fim da partida. Eu chutei várias bolas hoje e não caiu, mas o tempo inteiro na minha cabeça, falei, eu vou fazer uma bola num momento importante. E graças a Deus foi num momento importante. Mas o principal de tudo é o título. Mereceu pela campanha, por tudo que a gente passou. Então é só comemorar agora. De resto, o show foi mesmo de Meli Greter, autora de 25 pontos. Eleita a melhor jogadora das finais, ela foi a grande heroína que levou o time de Campinas ao título da LBF. 66-59 no jogo 5 e 3-2 para o Veracruz da série. Hicimos toda la primera parte invictas, pero bueno, sabíamos que las finales todo equipo iba a mejorar, costó un poquito, pero lo logramos. El esfuerzo de todos, las chicas, cuerpo técnico y toda la gestión de Veracruz fue increíble, así que gracias a ellos pudimos lograr esto. O que joga essa Argentina, eu vou te contar uma coisa. Então, por cá foi a melhor jogadora do torneio. Ontem a Babi fez a cesta faltando 1:48 para terminar, que virou o jogo, foi a bola do jogo, essa cesta da Babi. E depois a Meli Greter colocou a pá de cal quando acertou outro tirambaço de 3 e garantindo a vitória do Veracruz, assim, mas em menos de 2 minutos o Veracruz conseguiu a virada, mas que acaba coroando um belo trabalho feito durante toda a temporada. O Sampaio Basquete valorizou muito essa conquista do Veracruz, que era favorito desde sempre, venceu 2 jogos, esteve muito perto de ficar com o título 2 vezes, no 4º e no 5º jogo. Foi realmente valente e foi bacana também para nós, da TV Gazeta, que pela primeira vez em 20 anos a TV aberta mostrou o basquete feminino novamente. Do início ao fim do campeonato. E amanhã tem a festa. E a primeira fase com exclusividade. Quer dizer, então a TV Gazeta, a TV oficial do basquete, foi uma parceria muito legal com a LBF e espero que a gente tenha também o ano que vem mais uma temporada e vai ser fantástico. É bom pra gente, é bom pras meninas e é bom pro basquete. Pega, Celso. Ó. Pega, Celso. Já peguei, já converti. Ele não é bom no basquete, gente. Ele não é bom no basquete. O Celso, no máximo, seria a bola, né? Pelo tamanho não dá, né? Tá, você poderia jogar. Assim, eu sim, sou um cara alto, um pivôzão, mas o Celso não. Quem é que joga assim com uma mão só? Nem o LeBron James com uma mão só. 2, Celso. 2. Será que tem que explicar? Eu sou melhor narrando. Ainda falando de basquete, no segundo jogo da decisão da NBA, o Golden State Warriors prevaleceu novamente sobre o Cleveland Cavaliers. O triunfo rolou outra vez graças à atuação de um cara que tá jogando pouquinho, viu? Viu, Celso? Ele aprendeu agora. E agora eu queria dar um recado super importante para você. Essa é a última semana para se inscrever na prova ciclística 9 de julho, corrida mais tradicional do país na modalidade. Você não pode perder, não pode ficar de fora, então corre lá no site gazetesportiva.com, faça agora a sua inscrição. É muito legal, vem pedalar com a gente. Vai ser, maravilhoso, no dia 9 de julho de manhã. Tá? E o Palmeiras mal teve tempo para comemorar a vitória no último sábado sobre o São Paulo. O Verdão retornou aos treinamentos nesta tarde, já pensando no confronto contra o Grêmio, marcado para depois de amanhã, lá em Porto Alegre. Um Palmeiras certamente mais tranquilo depois da vitória no clássico de sábado contra o São Paulo no Allianz Parque. Olha o professor Roger Machado batendo bola com os atletas. No campo e debaixo de chuva, apenas os jogadores que iniciaram o choque-rei no banco de reservas, incluindo Lucas Lima, que perdeu espaço para Moisés na equipe titular.
Sétimo na tabela do Brasileirão, com 14 pontos, o Verdão pensa agora no duelo contra o terceiro colocado Grêmio, quarta-feira em Porto Alegre. Vitor Luiz e Johan devem pintar no time nas vagas de Diogo Barbosa e Keno, que estão fora de combate. Eles foram substituídos no sábado por problemas musculares na região posterior da coxa direita e, ao que tudo indica, não devem mais jogar até a parada da Copa do Mundo. No miolo de zaga, Antônio Carlos, suspenso, também é desfalque, mas Marcos Rocha volta à lateral direita após cumprir suspensão contra o São Paulo. Quem seguirá sendo desfalque por aqui é Miguel Borja, mas por um bom motivo. O atacante está confirmado na Copa do Mundo da Rússia e recebeu até a homenagem do Palmeiras através da TV oficial do clube. Borja, que vinha treinando com a seleção da Colômbia no grupo dos 35 pré-convocados, teve o nome divulgado na lista dos 23 atletas escolhidos pelo técnico José Peckerman. Artilheiro do Verdão na temporada com 15 gols, ele carimba a vaga para o Mundial da Rússia, sendo o único palmeirense presente na Copa do Mundo. Uma outra notícia importante envolvendo o Palmeiras é que daqui a pouco, no Paraguai, na sede da Conmebol, será realizado o sorteio para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Verdão é o dono da melhor campanha geral da primeira fase e, por isso, terá sempre até uma eventual final a vantagem de decidir em casa esses confrontos mata-mata da Libertadores. O Palmeiras está no pote 1 e aguarda um adversário do pote 2, que tem times perigosos, a exemplo de Flamengo e Boca Juniors. Vamos aguardar quem será o adversário do Palmeiras na próxima fase da Libertadores. Da Academia de Futebol, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Valeu, beijo pro Fábio Vieira, palmeirense. E a gente volta a falar do São Paulo, que amanhã recebe o Internacional no Morumbi pela abertura da 10ª rodada do Brasileirão. Repórter Osmar Garrafa esteve no CT da Barra Funda acompanhando a segunda-feira do Tricolor. Muitos são os problemas do técnico Diego Aguirre para montar o São Paulo, que amanhã à noite enfrenta o Inter de Porto Alegre no Morumbi, na sequência do Campeonato Brasileiro. Nenê e Bruno Alves estão suspensos. Hudson foi vetado pelo departamento médico. Valdívia, por questões contratuais com o Colorado Gaúcho, também fica de fora. E Marcos Guilherme deixou o clube e retornou ao Atlético Paranaense, já que o São Paulo e o time do Paraná não chegaram a um acordo para prorrogar o empréstimo do atleta. Além disso, Rodrigo Caio continua se recuperando de lesão e só ficará à disposição de Diego Aguirre após a Copa do Mundo. O mesmo acontece com Cueva. O jogador está à disposição da seleção peruana. Com tantos problemas e com o treinamento fechado, impossível adiantar o São Paulo para a partida de amanhã à noite contra o Internacional. Entre poucas opções, a certeza de que Arboleda pode ser novidade na zaga tricolor. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. O Santos começa a semana se preparando para o clássico contra o Corinthians, quarta-feira, na Arena em Itaquera. O repórter Adriano Dolph tem as informações do Peixe. O treinador do Santos chegou ao gramado sorrindo. A goleada por 5-2 sobre o Vitória trouxe a paz e a alegria de volta à Vila Belmiro. Principalmente depois dos protestos e da invasão do CT por parte de uma das torcidas organizadas no último sábado. Para melhorar, Jair Ventura ainda recebeu boas notícias. A volta aos treinamentos do atacante Bruno Henrique e também do meia Vitor Bueno. Ambos podem ser relacionados para o clássico desta quarta-feira contra o Corinthians em Itaquera. É bem provável que o técnico possa repetir a escalação utilizada no último duelo contra um adversário que não vive o seu melhor momento neste ano. Oportunidade para o Santos tentar conquistar os primeiros pontos fora de casa neste campeonato brasileiro. A gente sabe a importância de um clássico, né? Tem um peso sempre maior. E quando você... Na vida do treinador, na verdade, a vitória virou obrigação, né? A gente vence hoje, não faz mais do que obrigação vencer. Então a gente tem que continuar fazendo as nossas obrigações, que é vencer o próximo jogo, respeitando a forte equipe do Corinthians, que joga em casa, que já tem um trabalho definido da era Mano, Tite, Mano e todos lá que passaram, Carille, agora o Osmar. A gente sabe da dificuldade de um trabalho a longo prazo que o Corinthians tem, mas o Santos tem sua força e a gente vai para lá para buscar essa vitória que vai ser importante para a gente na tabela.
3 derrotas e apenas uma vitória em 4 jogos. Essa é a campanha do técnico Osmar Loz, que precisa vencer o clássico contra o Santos para afastar o clima de desconfiança nesse início de trabalho. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a representação do Timão. Olá, pessoal. O Romero voltando a trabalhar no campo, louco para retornar à equipe corintiana. Romero foi desfalque do Timão nas 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro com problema muscular, mas ainda é dúvida para o clássico de quarta-feira na Arena Corinthians, em Itaquera, diante do Santos. O técnico Osmar Loz, que nessas 4 partidas no comando do Corinthians perdeu 3 e venceu apenas uma, tem problemas. Além dessa dúvida do Romero, o Jadson ontem no Maracanã deixou o gramado com dores na coxa, passará por exames nesta terça-feira. O Timão tem um retrospecto muito positivo em clássicos na temporada 2018. Foram 8 duelos contra os grandes rivais do estado de São Paulo. Venceu 5, empatou 1, perdeu 2 partidas, mas as 2 que perdeu para o São Paulo e para o Palmeiras, o Corinthians conseguiu recuperar, porque esses resultados aconteceram primeiro na semifinal do Campeonato Paulista, perdeu no Morumbi para o Tricolor, venceu em Itaquera nos pênaltis, avançou para a decisão. E na final do Paulistão contra o Palmeiras, perdeu em casa, porém conquistou o título dentro do Allianz Parque. Se Jadson e Romero não ficarem à disposição de Osmar Loz, existe uma boa possibilidade do treinador corintiano mexer no esquema tático do Timão para esse duelo diante do Santos e jogar com o centroavante de ofício, no caso, o Roger. Um abraço, pessoal. É uma possibilidade interessante também. A expectativa de um grande jogo entre Corinthians e Santos, apesar da campanha ruim grande dos jogo, dois. Você quer dizer animado, né? É, exato. Não um grande jogo do ponto de vista técnico. Animado deve animado, ser. Até porque você tem boas opções. Santos tem o Rodrigo, o jogador meio arisco. Rodrigo versus Pedrinho. Então, mas o Corinthians vai ter que sair para o jogo. O Celso tem razão. O contra-ataque do Rodrigo pode ser uma arma. Né? E o Corinthians precisa se resolver nesse jogo. Ele vai ter que ir para cima, vai ter que sair para o jogo, vai ter que... E os 2 treinadores não chegam lá. Agora, mantenham a calma com o Loz. Existe uma tendência sempre desconfiada do novo. Sabe, tudo que é novo, que é desconhecido, é como se não prestasse, não servisse. Dá tempo o cara trabalhar, ele já provou na base que é bom, é só uma oportunidade, sabe? Deixa ele trabalhar com calma. Acho que com calma ele pode conseguir bons resultados. E é o cara que mais conhece o Corinthians, dos que estão no mercado. Conhece os garotos, né? Agora espera mais um pouco, é muito cedo. O Corinthians não tem grana, vai contratar jovens, ele trabalha bem com jovens. Não tem motivo para... Tem nomes legais aí no mercado, claro que tem, mas eu acho que o Corinthians vai andar para trás. Ele tem uma maneira de trabalhar que tem dado certo, eu acho bobagem abrir mão disso, sinceramente. Também acho. Bom, o resultado da nossa enquete. É muito cedo para cobrar o trabalho do técnico Osmar Loz? A maioria dos nossos telespectadores acha que sim. 60% dos votos. Olha lá, tá vendo ainda? As pessoas estão com bom senso. Calma, né? Perde do Santos para ver. A gente perde do Palmeiras para ver, mas ainda vai demorar esse jogo. Tem tempo ainda. Então, a gente fica por aqui. No encerramento do programa de hoje, vamos homenagear Paul Taylor, tecladista e guitarrista da banda. Que banda é? Winger, que completa hoje 58 anos. Quem é este senhor? Vamos ouvir? Vamos. O chileno separou a música, Flávio. Miles Away. Miles Away. Conheço!